Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec Brasil. Hoje vamos abordar um tema que gera muitas dúvidas: o responsável técnico. Quais suas atribuições, deveres e regras? Para aprofundarmos esse assunto, nós vamos conversar hoje com o Dr. Marcelo Rigonato, advogado e proprietário do escritório Rigonato Advocacia. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Boa tarde, doutora Karina. É um prazer falar com a doutora mais uma vez e falar aqui também para todos que acompanham. Prazer é nosso em tê-lo mais uma vez aqui conosco. Primeira pergunta e grande pergunta, né? O que é o responsável técnico? Qual é a função do responsável técnico numa clínica odontológica? Essa pergunta ela é muito importante, né? Então, para nós entendermos o que é um responsável técnico numa clínica odontológica, nós podemos pensar no seguinte, Karina, num comandante de um navio, né? O responsável técnico de uma empresa, ele é responsável por todos os procedimentos que são realizados por todos os empregados da empresa, por todas as compras de produtos e insumos que são utilizados nesses procedimentos, pelo descarte de todos os materiais da forma correta, pela observação de toda a legislação sanitária por aquele órgão, por aquela empresa. Então, o responsável técnico, ele é a pessoa que comanda tudo, que deve dar a última palavra em tudo, para que as coisas aconteçam de acordo com a lei, para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que é esperado, em conformidade com as medidas de saúde, né? É diferente, doutora Karina, de um responsável legal. Um responsável legal da empresa, ele é uma pessoa que ele assina pela empresa, que ele faz contratos e assim por diante, só que ele não está muito preocupado com a qualidade de como a empresa presta o serviço ao cliente, se a empresa está usando das técnicas de asepsia correta, das técnicas de armazenamento correta, da exposição ao raio na quantidade correta do seu paciente. Então, o responsável técnico, ele é um comandante do navio. E o navio pode afundar se ele não fizer um bom trabalho. Uma responsabilidade enorme, doutor. Exatamente. E essa é uma questão que nós recebemos muito de muitos clientes e de muitas pessoas que eu converso como consultora da Vatec, porque gera muita dúvida. Quem pode ser o responsável técnico de uma clínica odontológica? E se for uma clínica de especialidade, se oferecer um serviço especializado, tem que ser especialista naquela área? Se for uma clínica de radiologia, por exemplo, o responsável técnico obrigatoriamente tem que ser especialista em radiologia, um dentista especialista em radiologia? Então, hoje o responsável técnico basta que ele seja um cirurgião dentista, né? Com um CRO ativo. Não precisa ser especialista. Existe uma certa tentativa de se mudar isso no Congresso Nacional, mas por enquanto não foi feita a mudança na legislação. Esse debate ele já vem há anos, né, com a Associação dos Radiologistas pedindo para que sejam feitas as alterações na lei, mas isso não aconteceu ainda. Então, por exemplo, numa clínica, o responsável técnico, mesmo quando ela é especializada em radiologia odontológica, a lei estabelece que deve ser um cirurgião dentista com CRO ativo, responsável por aquela clínica. Então, não precisa obrigatoriamente ser um especialista na área. Então, pode ser o CRO ativo, não necessariamente precisa ser de um radiologista, certo? Certo, exatamente. Por quê? Porque a radiologia ela é utilizada como um meio para fornecer exames fidedignos para que se faça o tratamento odontológico. E se compreende, doutora Karina, que na formação do cirurgião dentista, na escola, na nossa universidade, nós recebemos todas as informações a respeito do corpo humano que possibilitem ao dentista ter a melhor condição de verificar a utilidade e a adequação daquele exame. Então, por isso que hoje é considerado como sendo cirurgião dentista. Não estou dizendo que isso seja a forma mais correta e a forma mais coerente, mas hoje o que se estabelece, né, é que seja o cirurgião dentista com CRO ativo. E outra pergunta que já surgiu bastante:
Se acontecer alguma coisa na clínica, se acontecer algum processo, algum problema na clínica, eu, como responsável técnica, vou responder por isso, mesmo que eu não seja dona da clínica, só seja responsável técnica, porque tem muitos dentistas e muitos colegas que às vezes assinam por uma clínica, mas não necessariamente participam do dia a dia e da rotina dessa clínica. Então, eles ficam preocupados, eu posso assinar como responsável técnico? Tá. Mas e se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsabilizado? Eu que não estou lá todo dia, não estou vendo nada, não sei o que está acontecendo. Como fica isso? Ele responde? Responde sim. O responsável técnico, ele terá o seu CPF cadastrado lá na Anvisa, juntamente com a empresa, de que ele é responsável por tudo. Então, a Anvisa, ela entende que aquela pessoa com o treinamento, a habilidade dela, a formação dela, a graduação, ela está cuidando de que tudo esteja acontecendo corretamente. Então, se a pessoa concordar em ser responsável técnico de uma clínica e ela não estiver acompanhando ali o processo, ela está se colocando numa situação de ter sérios problemas, porque se acontecer alguma situação, ele irá responder sim. Ele responde de forma cível e até mesmo se houver, hoje está se desenvolvendo bastante, né? Processos, está surgindo muitos processos de erros médicos. Num procedimento equivocado que seja feito por uma clínica e ele não tenha acompanhado assim por diante, ele pode inclusive responder concomitantemente com aquela pessoa que operou por um erro no procedimento que foi feito ali. Só por ser responsável da clínica, não necessariamente por ser a pessoa que atendeu e cometeu o erro, o dentista, o profissional que estava participando do atendimento. Só por ser o responsável técnico, ele já participa do processo, é isso? Exatamente, porque a primeira coisa que o órgão público vai fazer é o seguinte: senhor responsável técnico, me passe todas as instruções que você passou para todos os operadores do equipamento odontológico de como eles deveriam proceder. Então, a Anvisa vai cobrar dele, né? Os órgãos públicos vão cobrar desse responsável técnico. E se ele não demonstrar de que ele passou para as outras pessoas todas as orientações de como elas deveriam se portar e proceder ao realizar os exames, ele vai responder sim, em conjunto com aquela pessoa. E chegaram a me perguntar também, posso ser responsável técnico de quantos estabelecimentos? Quer dizer, aí já cai exatamente nesse problema que o doutor acabou de comentar, né? Se você já é responsável técnica de um estabelecimento e já tem que participar da rotina e do treinamento de toda a equipe, como é que você pode assumir mais de um? Exatamente. Quando você é responsável técnico, você está colocando o seu CRO em jogo. Então, você deveria se precaver e tomar cuidado para que as pessoas realmente procedam da forma correta. Agora, se você fizer isso, colocar o seu CRO em jogo, muitas vezes levam 7 anos, 8 anos, 9 anos, a gente nunca para de estudar, deve ser por um valor significativo. Nós não podemos apenas assinar um documento para ser responsável técnico. Precisamos ter esse zelo e cuidado. E se a gente for de 1, 2, 3 casas, o risco ele aumenta, ele se multiplica, né? Se a pessoa conseguir dormir à noite tranquila, é o limite que vai estabelecer para ela. Eu, a título de recomendação, apesar da lei não ter uma vedação, eu não ficaria tranquilo se eu fosse responsável técnico por mais de 3 instituições, porque eu acho que seria muito difícil, né, a pessoa sozinha de cuidar de que todo mundo está fazendo a coisa correta. E hoje nós temos uma grande dificuldade, doutora Karina, que eu acho que todos os dentistas devem encontrar, que é aquela de encontrar pessoas, de recrutar, selecionar pessoas competentes para trabalhar dentro dos seus consultórios, das suas clínicas. Então, às vezes você explica, você orienta, você pede para a pessoa assinar para fazer uma coisa de determinada forma, a pessoa faz completamente diferente, né? Então, assim, é extremamente complicado e delicado essa atividade do responsável técnico. Então, nós temos aqui no site da Anvisa 11 questões, né, sobre cadastramento do responsável técnico legal. E a Anvisa, ela explica muito sucinto o seguinte: que o responsável técnico é a pessoa física designada em estatuto, né? O responsável legal é
é a pessoa física designada de estatuto para assinar pela empresa. O responsável técnico já é diferente. Ele é pessoa física legalmente habilitada para adequada cobertura das diversas espécies de processos de produção e na prestação de serviços nas empresas. Então, a própria Anvisa, ela amplia bastante aqui no ponto 2 a responsabilidade do responsável técnico, né? Eles dizem, é a pessoa física legalmente habilitada para adequada cobertura das diversas espécies de processos de produção. Ou seja, o responsável técnico ele tem que acompanhar desde a compra de insumos, a cadeia de guarda desses insumos, a produção dos equipamentos, a entrega dos equipamentos, a instalação dos equipamentos, o manuseio dos equipamentos. E pode, numa empresa, nós podemos ter mais de um. Né? Isso é interessante. Pode ter mais de um responsável técnico na empresa. Exatamente, mais de um responsável técnico para cuidar dos aspectos da produção, técnica e assim por diante. E para fazer esse cadastramento, existe na Anvisa um próprio sistema de peticionamento eletrônico, onde você faz... Porque esse cadastro ele tem que ser feito tanto na Anvisa quanto no CRO, certo? Exatamente, no órgão onde a pessoa pertence. Porque o que eu investiguei aqui no CRO, no site do CRO, eles têm alguns formulários, inclusive, para preencher, eles já disponibilizam isso no site. Então, são dois registros, registro na Anvisa e registro no CRO. E o responsável técnico, aqui no ponto 4, né? A Anvisa diz que o responsável técnico ele pode ter vínculo com mais de uma empresa. Ele pode estar vinculado a mais de uma empresa e ele pode ser responsável técnico por mais de uma empresa. Tem uma pergunta interessante também, é o seguinte, a empresa pode ter um responsável técnico na matriz e outro na filial? Pode. E o responsável técnico também, ele pode acumular o cargo de representante legal da empresa, ser o responsável legal da empresa também. E para isso, para ser responsável técnico e o responsável legal, aí nós temos que acrescentar, além do CRO, ele tem que ser acrescido no contrato social da empresa para que ele possa representar legalmente a empresa, administrativamente e legalmente. Em muitos casos, o representante, o responsável técnico, ele tem uma procuração que dá poderes para ele representar administrativamente a empresa perante as autoridades. Então também existe essa separação. Existe o legal e o responsável legal, o responsável técnico, eles podem ser a mesma pessoa. Podem ser a mesma pessoa também. O que eu fiquei me perguntando aqui agora, por exemplo, se a gente... Pessoal da franquia, se eu compro lá uma franquia Sorridentes, por exemplo, Odonto Company, sei lá. Eu vou ser responsável técnica da franquia, certo? Eu não vou atuar, mas se der qualquer pepino com o paciente ali, eles processarem a unidade, eu é que entro pelo cano. É isso que eu entendi. Então ele está implicado como responsável técnico, mas a partir do momento que ele demonstrar que ele passou todas as orientações de como aquele profissional deveria proceder para executar aquele exame, utilizando aquele equipamento, por exemplo, ele vai estar isento. Mas como responsável técnico, dentro de uma situação de sinistro, de uma fatalidade, ele vai ser chamado para prestar esclarecimentos, né? Não quer dizer assim que o responsável técnico imediatamente ele vai ser responsabilizado por aquilo que aquela outra pessoa fez, não. Mas ele vai ser chamado, vai ser acionado para dar explicações, onde ele vai ter a oportunidade de mostrar, olha, eu orientei a doutora Karina a seguir esses procedimentos. O que provavelmente aconteceu aqui é isso, por isso que aconteceu essa fatalidade. Então, a nossa responsabilidade como responsável técnica foi plenamente cumprida, porque nós orientamos, treinamos, e a pessoa que não seguiu o procedimento devido e correto para esse caso. Então, aí ele está isento de responsabilidade, mas a pessoa precisa fazer isso. E o que você deveria fazer se você for chamada para ser responsável técnico de uma franquia? Bom, a franquia ela tem um padrão de fachada, um padrão de qualidade dos materiais que eles compram, um padrão de uniforme dos funcionários. Então, ela tem que ter um padrão de responsabilidade técnica.
um padrão a ser seguido, que apesar de você não estar indo na clínica, você como responsável técnico de uma rede, você deve colocar naquele contrato de franquia para tirar a sua responsabilidade se houver alguma situação. E lá no contrato precisa constar pelo menos uma frase assim, que os franqueados deverão seguir todas as normas de segurança e sanitárias e todas e obedecer legalmente, inclusive todas as orientações fornecidas pelo responsável técnico, sob pena de, em caso de desobediência, arcar integralmente com o ressarcimento e a reparação dos danos de eventual vítima. Então tem que ter isso daí. Esse é o detalhe, entendeu, doutor? Entendi. Então, de certa forma, quando a clínica é uma franquia, isso não cai só em cima do franqueado responsável técnico, cai também em cima da franquia como um todo. Exatamente. Por exemplo, no caso da Vatec, né, doutora? Nós estamos aqui agora e tem um técnico que está realizando um trabalho lá não sei aonde, agora, vamos supor, em Jundiaí, né? Então, assim, no nosso dia a dia, nós já fornecemos no contrato para o prestador de serviço de assistência técnica recomendações de que ele observe todas as normas legais. E nós estamos, de certa forma, amparados, inclusive o responsável técnico da Vatec Brasil. Então, esse cuidado jurídico, ele precisa ser feito. E, de vez em quando, os responsáveis técnicos, o Rafael e a doutora, precisam dar uma checada de como está sendo feito isso daí. E, às vezes, alguma situação que chegue assim, precisa de algumas orientações. É claro que nos nossos procedimentos de suporte, a gente já tem uma regra rígida, né? Um padrão alto de prestação de serviços que já tira 99% das situações de risco por responsável técnico. A gente precisa apenas se certificar de que isso sempre seja feito dessa forma. Inclusive, no site da Anvisa, nós podemos, no sistema de cadastramento de empresas e assim por diante, consultar se um consultório médico tem ou não, se eles têm cadastrado um responsável técnico. Né? Existe a possibilidade de não ter? Existe a possibilidade de sair um e de não ter sido atualizado o outro. Mas Entendi. Isso é um caso bem, assim, esporádico. Mas, por seria exemplo, muito específico, né? Muito específico. O que eu digo, assim? Por quê? Porque, vamos supor, você compre um produto no supermercado, né? E aí, aquele produto causa uma alergia na sua pele, um sabonete, uma loção ali, um creme de barbear, e aí você quer entrar com um processo contra o fabricante e você também quer acionar o responsável técnico, né? Então, no site da Anvisa a gente consegue os dados do responsável técnico. E por que esses dados são disponíveis ao público? Porque o responsável técnico também pode ser acionado numa demanda para ser, juntamente com uma empresa, responsável por aquilo que eles estão fazendo. Né? Bom, pessoal, esse foi mais um podcast da Vatec Brasil, o Papo de Dentista. Hoje conversando com o Dr. Marcelo Rigonato. Muito obrigada, Dr. Marcelo, pela participação. Eu que agradeço e até a próxima, Karina. Até a próxima, pessoal. E acompanhem, né, os podcasts da Vatec Brasil lá no Spotify e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima.